Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para mais um EBD da Primeira Igreja Batista do Bairro dos Estados. E dando continuidade ao nosso assunto, que é o tema da nossa igreja, A Ti, Senhor, entrego o melhor de mim. Hoje iremos falar sobre filhos. Isso mesmo, eu sei que o Dia dos Pais está aí, domingo, se aproximando, mas como esse dia é importante para ele, para nossos filhos. E como nossos filhos são importantes para nós, né? Principalmente quando eles estão no caminho do Senhor. Bom, antes de dar início a esse assunto, vamos orar para pedir permissão a Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, como é bom estar aqui junto com a Tua igreja, Senhor, mesmo à distância, Senhor, para estudar a Tua palavra, nos dar a sabedoria e todo o conhecimento que for necessário. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, filhos, o versículo que eu trago para a reflexão do assunto se encontra em Provérbios 22, 6, que diz: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Bom, o que eu acho interessante desse versículo e de grande importância é que diz: educa a criança no caminho. Não é educa a criança o caminho, é no caminho. Ou seja, vocês têm que estar juntos, têm que estar lá de mão dadas com ele, fazendo e praticando para eles poderem aprender. O mundo diz aí, algum ditado popular que fala: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas isso é errado. A palavra de Deus é bem clara e diz: educa no caminho. Ou seja, você tem que fazer, ser exemplo para ele. Bom, mas filho, o que seria filho? Filho, segundo o dicionário, é um descendente de uma relação entre genitores. Ou seja, tem um pai, uma mãe, e aí gera um filho. Isso é o que diz o dicionário. Mas no contexto bíblico, o que seria filho? No contexto bíblico, filho é uma grande bênção de Deus. É uma herança que traz alegria na juventude e consola na velhice. Assim diz a palavra de Deus. Os filhos são heranças do nosso Senhor. Uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos de guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua vida aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 127, 3, 5. Ou seja, os filhos são bênçãos que Deus nos dá. Deus nos deu. Ele pertence a Deus, nos dá para nós criar, para nós educar, para nós cuidar. E essa bênção que Ele nos dá é uma bênção que vai gerar uma herança, que vai dar continuidade daquilo que tudo ensinarmos a Ele. O momento bíblico para falar sobre o assunto se encontra em Lucas 15, do 11 ao 21. É uma passagem bem conhecida, que começa assim. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se em uma das cidades daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai.
e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Amém? Essa passagem todo mundo conhece, é a passagem do filho pródigo, que resolve cobrar a herança ao pai, ainda jovem, para usufruir. Mas tem um final triste, que ele perde tudo que ganhou e volta para o pai. E o pai, por sua vez, o recebe de braços abertos, como todo mundo já sabe. O pai cuida dele. O pai dá o seu melhor a ele. O que percebemos aqui nessa passagem? Alguns aspectos. No primeiro momento, percebemos a decisão para o amadurecimento. Ou seja, diz aqui no início, Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. E o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Ou seja, o pai estava tendo uma certa, vamos dizer, dificuldade em decisão da cobrança do filho. Poxa, eu lutei tanto, trabalhei tanto para dar o melhor a ele e hoje ele já quer a parte dele. Como é que vai ser isso? Então ele começou a pensar. Pensar, oxe, o que é que eu devo fazer? E ele tomou a atitude de dar a parte do filho. Ele podia pensar, não, quando eu morrer ele recebe. Quando eu morrer ele faça o que quiser, não estou me importando. Mas ele teve uma atitude madura. Ele resolveu dar a parte do filho dele para ver o que iria acontecer. Para ver se o filho dele também estava preparado para poder receber essa herança. O segundo aspecto que eu observo aqui é uma busca sem sucesso por falta de intimidade com o Senhor. Podemos ver no versículo 13 que diz: Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Irresponsavelmente, ou seja, ele não vivia na presença de Deus corretamente. Ele não seguia os preceitos, a palavra, os mandamentos. Porque se ele vivesse, ele não seria irresponsável. Ele seria uma pessoa sã. Talvez se ele vivesse intimamente com Deus, ele não tivesse nem cobrado a sua herança. Ele tinha honrado e respeitado seu pai. Então essa falta de intimidade com o Senhor lhe causou grandes prejuízos. E por último, e o mais forte dos aspectos que essa passagem traz, é um amor incompreensível. Podemos ver no versículo 20 que diz: A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Veja o amor do pai. Um amor incompreensível. O filho tinha cobrado a ele parte da herança. O filho tinha deixado, abandonado, seguido seu caminho, sem olhar para trás. Mas, na hora que o filho precisou, ele foi lá e o amou. Ele cuidou da melhor forma possível. Bom, meus irmãos, diante de tudo que foi lido, eu fiz mais 3 observações. Primeiro, filhos devem ter respeito à palavra de Deus. Podemos ver em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, que diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, nós pais temos a obrigação de ministrar a palavra de Deus para nossos filhos.
todos os dias. Isso é uma forma de mostrar a direção, o caminho. Isso é uma forma de mostrar ele um testemunho vivo. Só assim ele vai, como diz no início, no versículo de reflexão, ensina no caminho. Essa é a forma que ele vai aprender. Se estivermos lendo a palavra, se estivermos escutando a palavra, se estivermos louvando, se estivermos discutindo com ele a palavra, conversando e aplicando a palavra todos os dias. A outra observação é que os filhos devem ter disciplina. Podemos ver em Hebreus 12, 7 a 8, que diz: suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ou seja, disciplina ou correção é a forma de evitar que cometemos engano. Não podemos deixar as coisas acontecer ao bem-querer dos filhos. Temos que discipliná-los, temos que corrigi-los, temos que mostrar o erro deles perante a palavra. Muitos encaram muitas vezes como castigo, mas essa atitude vai proteger nossos filhos contra o pecado. E terceira e última observação, os filhos devem receber o amor, receber com amor. Ou seja, devem receber muito amor. 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vemos aqui que a promessa do amor de Deus já é certa. Essa não vai voltar atrás, já está escrita na palavra, já está lá, tarimbada. Então, temos que dar continuidade, plantar um relacionamento de muito amor um com os outros, ou seja, os pais com os filhos. Só dessa maneira é que eles irão acreditar no amor do Senhor. Porque se Deus não ama, já está lá determinando a sua palavra, por que não devemos tratar nossos filhos da mesma forma? Devemos tratar eles com amor. Temos que pedir primeiro respeito, temos que disciplinar e temos que tratar com amor. Então, o respeito da palavra, a disciplina, porque quando ele tem o respeito pela palavra, ele lá na palavra ele vai respeitar seus pais, ele vai respeitar o próximo. A disciplina, que eles podem cometer erros, são jovens, e o amor, fazer tudo isso com amor. Então percebemos aqui que devemos viver como filhos de Deus para poder alcançar a segurança dos nossos filhos como seus pais. Bom, meus irmãos, espero que essas palavras sejam de fortalecimento para a vida de vocês. Mas continue estudando a palavra de Deus, continue lendo a Bíblia. E agora, com essa lição, leiam junto com seus filhos. Façam cultos no lar. Procurem estar levando ele para a EBD. Façam o que for melhor. Porque a ti, Senhor, entrego o melhor de mim. Então vamos entregar os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Deus.